Rádio Brasil Central. 7h01 em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você, já ligado em O Mundo em Sua Casa, em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa que traz hoje esses destaques. Feira de agronegócio deve atrair mais de 80 mil pessoas em Rio Verde. Lavadores de carro seguem trabalhando na Praça Tamandaré, em Goiânia. Delegado diz que comboio da Rotan tentou intimidá-lo. Negado o pedido de revogação da prisão do empresário Maurício Sampaio. Paulo Garcia quer privatização do aeroporto de Goiânia. Proprietários se mudam com medo de condomínio desabar em Goiás. Várias cidades do Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa da forte chuva. Tensão entre as Coreias do Norte e do Sul se intensificam. Começa a Copa do Brasil para Goiás e Atlético. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. 7h03. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de encoberto e pancadas de chuva e possíveis trovoadas em áreas isoladas. A temperatura máxima poderá chegar aos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, no Parque Santa Cruz, aqui em Goiânia, 22 graus. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, sob pressão, preço de alimentos dispara e ameaça meta de inflação. O Estado de São Paulo, documento confirmação da ABIN nos portos. Correio Brasiliense, morre Margaret Thatcher, a mulher que mudou um país e influenciou o mundo. Valor econômico, dívida fiscal por lucro do exterior deve ser parcelada. Estado de Minas, a culpa não é só dele. Tomate é o maior vilão, mas preços de outros hortigranjeiros também disparam e alimentam a inflação. Jornal do Comércio, Margaret Thatcher, morre a mulher que reinventou a economia. 0 hora de Porto Alegre, metrô de Porto Alegre vira promessa sem prazo. Brasil Econômico, governo se preocupa com o atraso na reforma do aeroporto do Galeão. Destaque do jornal O Popular, 28 moradores de rua assassinados, extermínio ou coincidência? Destaque do jornal Diário da Manhã, adeus à Dama de Ferro. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Durante encontro com a cúpula da Polícia Nacional da Colômbia, o governador Marconi Perillo defendeu a criação no Brasil do Ministério da Segurança Pública com a finalidade de implementar uma política nacional de combate à criminalidade e ao tráfico de droga. O governador goiano reclama que hoje os estados não têm recursos suficientes para investir na segurança. Para ele, é fundamental que a União destine recursos consideráveis do Tesouro Nacional para o enfrentamento ao crime e à preocupante questão das drogas. Aberta oficialmente ontem em Rio Verde, a 4ª maior feira de tecnologia rural do Brasil.
Tecnoshow Comigo 2013 reunirá até sexta-feira 500 expositores, 11 pavilhões de animais e empresas, 85 mil visitantes, expectativa de negócios na ordem de 800 milhões de reais, o que para o prefeito de Rio Verde, Juraci Martins, multiplica a produção e os empregos. É muito importante para multiplicar a produção, apesar da nossa agricultura ser uma das mais tecnificadas do mundo, sem dúvida os lançamentos em termos de máquinas, equipamentos e novas tecnologias são lançados aqui na Tecnoshow. Considerada uma vitrine tecnológica para 34 empresas, com 250 demonstrações, produtos e serviços, a genética de 1.000 animais, a Tecnoshow Comigo traz as respostas que o setor tem dado ao Brasil. Esta é a opinião do presidente da FAEG, Josemar Schreiner. Uma feira onde nós podemos observar e às vezes buscar as respostas que o setor tem dado ao Brasil. Muitas vezes as pessoas não acham as respostas adequadas do aumento da produtividade, da pujança do setor agropecuário, e quando você vem a um evento como esse, uma feira como essa, você consegue ver as respostas. Só para nós termos uma ideia, 20 anos atrás, 1 hectare de soja produzia 1.200 quilos. Com novas tecnologias que foram introduzidas dentro de um grão de soja, passou a 4.000, 4.200, até 4.700 quilos por hectare. Dinâmicas de máquinas e de pecuária, 100 palestras, entre elas a influência da logística no mercado agrícola, que preocupa o presidente da Tecnoshow Comigo, Antônio Chavaglia, pois existem, segundo ele, alguns entraves. Os entraves hoje é a questão portuária. A questão portuária, o Brasil está perdendo uma grande oportunidade no cenário mundial de fazer as exportações no momento que nós temos percas de safra pelo mundo afora. Isso perdemos espaço, perdemos uma oportunidade muito grande e deixamos de exportar muito já nesse ano. E os fretes realmente ficaram muito altos e o produtor é que está pagando essa conta. Ainda entre as palestras, perspectivas e desafios no mercado pecuário, as tendências de mercado para o agronegócio. O assunto chamou a atenção do governador em exercício de Goiás, José Elton. Goiás vive um momento especial em sua história. Somos o estado que mais cresce no Brasil, que mais cresce na sua produção primária, que mais cresce no seu processo de industrialização. A Tecnoshow é um exemplo de tecnologia sendo aplicada no setor produtivo. Aqui o produtor rural pode ter acesso ao que há de mais moderno para a produção de suas diversas áreas de atividade. De modo que esse é um evento importante e coloca Rio Verde no centro do país do ponto de vista de ações para fomentar a produção no campo. O governador em exercício, José Elton, vê com preocupação o fim dos incentivos fiscais. Nós temos esperança de que o Pacto Federativo seja respeitado, e nós queremos que o estado de Goiás continue a ser o estado que mais cresce no Brasil. Nós não podemos ser condenados ou penalizados porque fizemos o dever de casa. Goiás é exemplo do cenário econômico nacional. De Rio Verde, Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h08. Reajuste do piso salarial para professores e mudanças previdenciárias estão na pauta de votação na Assembleia. O projeto que trata de mudanças no sistema previdenciário dos servidores estaduais é o que promete maior polêmica e discussão. Outros projetos chegaram à casa e já foram lidos em plenário. O líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, destaca a votação do reajuste do piso salarial. Além de projetos que visam investimentos importantíssimos no Estado de recursos, tem o piso salarial, o reajuste por força de lei, até uma lei federal, que veio acrescentar 7 ponto alguma coisa, quase 8%. 7,9% de aumento para os professores, que é uma coisa já legislação federal, mas que vai atender muito o anseio dos professores que querem e merecem ganhar mais. O vencimento mínimo do professor de nível médio, carga horária de 40 horas semanais, passa para R$ 1.567,40. Segundo o governo, o impacto para os cofres públicos do Estado será de aproximadamente R$ 109.100.000 nesse ano. E a sessão de hoje deve marcar a estreia do deputado Marcos Martins Machado, do PSDB, ex-diretor-geral da Polícia Civil, e que tomou posse na última sexta-feira, ocupando vaga de Nilo Rezende, que foi para o TCM. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h10. Reportagem do jornal Valor Econômico desta segunda-feira revela que o prefeito Paulo Garcia requisitou sem sucesso que a presidente Dilma Rousseff privatizasse o aeroporto de Goiânia como forma de retomar as obras paradas dos novos terminal e pista desde abril de 2007. O abandono e o mato tomando conta do esqueleto do que deveria ser o novo aeroporto voltou às manchetes da imprensa nacional
através de uma ampla matéria do Valor sobre os muitos problemas que atrasam as obras do novo terminal e pista, paradas exatos 6 anos. O jornalista Daniel Hittner, enviado especial a Goiânia, descreve assim a visão da obra. Parece cenário de um filme de terror. O novo aeroporto de Goiânia, que atinge hoje a incrível marca de 2.174 dias de obras paradas, transformou-se em um monumento à ineficiência estatal em ampliar seus serviços de infraestrutura. Agora são 7h11. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, entregou ontem à noite a revisão do seu voto sobre o julgamento do mensalão. Ele foi o último integrante da corte a entregar o voto revisado. Com isso, o STF pode publicar o acórdão do documento, o que deve acontecer entre 2 a 3 dias, segundo a assessoria do tribunal. Após a publicação, os advogados de defesa terão 5 dias para apresentar recursos. Em Goiânia, são 7h13 agora. O mundo em sua casa. Política internacional. A crise entre as Coreias teve mais um capítulo. A Coreia do Norte suspendeu temporariamente as atividades de fábricas que mantém em parceria com a vizinha do Sul. O governo da Coreia do Norte anunciou que vai retirar os 53 mil trabalhadores do polo industrial de Kaesong, que fica no norte, mas é mantido por 123 empresas do sul. Isso significa a paralisação do complexo e o fim da última ligação entre os dois países. A Coreia do Norte deve disparar nesta quarta-feira os 2 mísseis que já estariam nas bases de lançamento do litoral leste do país. Deve ser um teste como os que o país já fez e não um ataque. A preocupação é que esse tipo de míssil jamais foi testado antes. Um erro poderia levar ao que um especialista chamou de uma guerra acidental. E o Japão instalou 3 lançadores de foguetes Patriot em bases japonesas, uma delas na periferia de Tóquio. A intenção é derrubar mísseis norte-coreanos que se aproximem do território japonês. O governo chinês mostrou mais uma vez que não está nada satisfeito com as ameaças dos aliados norte-coreanos. Queremos paz, não guerra, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Hong Lei. O presidente russo Vladimir Putin pediu calma e fez um alerta dramático. Disse que uma guerra na Península Coreana será pior que o acidente nuclear na usina de Chernobyl em 1986. Morreu ontem aos 87 anos Margaret Thatcher, primeira mulher a se tornar primeira-ministra britânica, cargo no qual ficou por 3 mandatos seguidos entre 1979 e 1990. Ela foi uma das figuras dominantes na política inglesa no século XX, ao dirigir um governo que reduziu o tamanho do Estado e transformou o Reino Unido. Sua política neoliberal, que entrou para a história com o nome de thatcherismo, ainda influencia líderes mundialmente e é criticada e elogiada até hoje, inclusive no Brasil.
O professor de Direito Internacional Jean-Marie Lambert ressalta a atuação de Margaret Thatcher no governo como grande defensora do neoliberalismo. Fala de suas ações que provocaram a desregulamentação do setor financeiro, a flexibilização do mercado de trabalho e a privatização das empresas estatais, e faz uma relação com a crise econômica vivida na Europa. Toda essa política de disciplina fiscal, de flexibilização da carga do trabalho e tudo isso, elas implicaram a redução das despesas públicas e, portanto, por exemplo, privatizações. Então, é ela que, com o Reagan, que lançou essa moda chamada neoliberal de privatização dos segmentos econômicos-chave da economia. E isso não vai sem estrago, porque você, através de uma política dessa, você reforça sobremaneira a influência, o poder, digamos, decisório dos setores privados, da racionalidade empresarial, digamos assim, sobre as decisões políticas fundamentais do Estado. Isso é o reverso da medalha. Ela plantou essa semente naquela hora e nós estamos colhendo os estragos agora. Jean Lambert comentou também a influência da política da ex-primeira-ministra em outros países, entre eles o Brasil. A opção chamada neoliberal do mundo anglo-saxônico naquela época, com certeza teve um impacto, às vezes, dramático, inclusive na América Latina. Conhecida como a Dama de Ferro, Margaret Thatcher foi a única chefe de governo mulher liderando o Reino Unido entre 1979 e 1990, o período mais longo de mandato da política britânica desde o século XIX. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17 em Goiânia. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O pedido de revogação da prisão feito pela defesa do cartorário Maurício Sampaio na semana passada foi negado pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, da 2ª Vara Criminal de Goiânia. No entendimento do magistrado, o mérito da questão já foi apreciado exaustivamente, inclusive julgado por instância superior, o que retira sua condição de apreciá-lo enquanto a situação apresentada for a mesma. Maurício Sampaio está preso, acusado de ser o mandante da morte do cronista esportivo Valério Luiz, assassinado no início de julho do ano passado. Um comboio de 6 carros da Rotam passou 2 vezes em baixa velocidade na porta do 8º Distrito Policial, que fica no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, na manhã de ontem, segundo o delegado Valdir Soares. Ele informou que o giroflex e as sirenes dos veículos estavam ligadas. Além disso, os policiais colocaram armas longas para fora dos carros. Para o titular da delegacia, o objetivo do grupo é intimidar a equipe devido à detenção de um tenente da Polícia Militar que portava arma sem registro e estava sob efeito de álcool em um bar na madrugada de sábado. Agora são 7h20. Polícia continua com investigação sobre as mortes de 2 moradores de rua. Um homem aparentando 30 anos e uma criança de aproximadamente 6 anos de idade foram mortos a pauladas no último fim de semana. Os corpos dos possíveis moradores de rua foram encontrados no setor rodoviário. Ninguém foi preso, mas a polícia acredita desvendar os crimes o mais rápido possível,
como explica o delegado Murilo Polatti. A Polícia Civil está empreendendo todas as diligências necessárias para a elucidação desse caso. O doutor Érico, delegado responsável, inclusive está ouvindo pessoas nesse momento, tentando elucidar de forma mais rápida esse crime. Evidentemente que é mais uma investigação complexa e que dentro de pouco tempo a Polícia Civil vai sim dar resposta à sociedade e à imprensa. Com estas duas últimas mortes, sobe para 26 o número de moradores de rua assassinados desde agosto de 2012. Para a polícia, os casos estão relacionados com o tráfico de drogas e descarta a possibilidade de ser grupo de extermínio. As mortes vêm ocorrendo justamente pelo uso e o tráfico de drogas, a não quitação das dívidas com os traficantes, que está motivando esses delitos. Nós não pensamos e não concordamos com essa posição. Tanto que, segundo o levantamento da Polícia Civil, a maioria dessas pessoas envolvidas com o tráfico e que estão na rua não caracterizam, na verdade, moradores de rua. Grande parcela, digo tranquilamente, quase 90% das pessoas que são mortas nas ruas não são moradores de rua, e sim situações que vivem em situação de rua, isto é, pessoas que têm endereço, têm familiares, seja na capital, seja na Grande Goiânia, mas que preferem permanecer nas ruas para fazer o uso imoderado, tranquilo, da droga. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Um caixa eletrônico de uma agência bancária foi explodido durante o final de semana na cidade de Vicentinópolis, a 160 quilômetros de Goiânia. Essa foi a terceira vez que criminosos invadiram o local e explodiram os caixas. Na primeira vez, em janeiro, e nesta última, os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro, mas na segunda tentativa, no mês passado, uma quantia não divulgada pela polícia foi retirada do caixa. A explosão, segundo testemunhas, foi bastante forte, mas não suficiente para abrir o compartimento. Polícia Civil prendeu no último final de semana 4 homens acusados de roubar carros na capital. Os 4 integrantes foram presos em flagrante em Goiânia, com 2 veículos e 3 motocicletas. Celcimar Fernandes, de 23 anos, Igor Alexandre, de 20, Wanderson de Souza, de 22 e Wanderson Bonifácio, também de 22 anos. O delegado Wilton Marquezine explica que a polícia chegou ao grupo por meio de denúncia. Residencial São Marcos teria um entra e sai de veículo muito acentuado. E fato esse que trazia até uma certa suspeita para alguém que ligou para a gente. E aí uma equipe começou a monitorar, ver se havia realmente procedência. E ficou constatado, né, que existiam 4 elementos utilizando droga lá dentro, salvo engano, maconha. E com 5 veículos, dos quais 2 furtados, o Fiat Uno, furtado roubado em Goiânia, e o Gol também. O delegado tem até o dia 15 deste mês para concluir o inquérito. Ele fala dos crimes atribuídos à quadrilha. Esse inquérito específico que eu lavrei, a formação de banda e quadrilha, a receptação e a utilização de documento público, falsificado. Apenas um dos integrantes possui antecedentes criminais. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h24. Foi suspensa pelo desembargador Arlof Nunes Rocha a reintegração de posse do terreno onde está instalada a instituição Terra Fértil. A medida garante o abrigo a 70 crianças e adolescentes que viviam em situação de rua e hoje estão na casa, mas a ação judicial ainda não chegou a um desfecho. Uma possível nova decisão judicial pode futuramente determinar mais uma vez a desocupação do terreno. A OAB Seção de Goiás trabalha para chegar a uma solução que evite prejuízos às crianças e aos adolescentes assistidos pela instituição. Supremo Tribunal Federal decide que a pena de um reincidente pode ser aumentada. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, a reincidência no crime pode elevar a pena do acusado. Para o presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias, a medida quebra o sentimento de impunidade. Ela parte do pressuposto que determinados benefícios da lei penal, aquele que já é reincidente, já cometeu um delito, ele não vai receber esses benefícios. Então, isso faz com que a pessoa que já tenha cometido algum crime pense 2, 3 vezes antes de voltar a cometê-lo. Mas o presidente da AGECEP ainda questiona se isso de fato vai ser aplicado
e levanta uma dificuldade que surgirá a partir dessa decisão do STF. Nós acreditamos que o sistema carcerário brasileiro, que já está bastante cheio, vai aumentar ainda mais, inclusive aumentar o número de déficit de vagas no sistema prisional. Por outro lado, para Edemundo Dias, a medida vai tratar com diferença o réu primário e o réu reincidente. A lei penal, ela é uma lei da lógica. Ela trata os iguais iguais e os desiguais desigualmente. Então, se você é primário, nunca cometeu um crime, então você deve receber uma espécie de tratamento da própria lei. Agora, se você é recalcitrante do crime, você está sempre cometendo delitos e isso não está te corrigindo, não está mudando o seu comportamento, é claro que você tem que receber uma pena bem mais dura. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h26. Moradores de um condomínio de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, estão revoltados com a má estrutura das casas adquiridas através de um financiamento bancário. Eles afirmam que os imóveis custaram R$76 mil e apresentaram defeitos como rachaduras, infiltrações, desnível e mofo, logo após a entrega em 2011. Alguns proprietários estão se mudando, temendo que os imóveis possam desabar. Para o Ministério Público Federal, somente a reforma não irá resolver o problema, pois a estrutura dos imóveis é precária. 5 moradores entraram na justiça contra os responsáveis pela construção das residências, mas ainda não tiveram o problema resolvido. O presidente da Comissão Imobiliária da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Rodrigo Guedes, orienta os consumidores a realizarem o mesmo procedimento. A Getop quer entregar a rodovia dos Romeiros revitalizada até o final de junho. O trabalho de restauração da rodovia dos Romeiros, a GO 060, no trecho entre Goiânia e Trindade, já está sendo executado. A Getop, responsável pela obra, pretende entregar a rodovia restaurada com nova iluminação central e totalmente sinalizada até o final de junho, antes da festa em celebração ao Divino Pai Eterno. O gerente de restauração da Agetop, Rilmar dos Santos, tem mais detalhes sobre a execução da obra. É uma pista dupla com alto volume de tráfego o dia todo. Então nós teremos alguns problemas para poder fazer a restauração da pista de rolamento. Vamos criar um corredor exclusivo para ônibus de Goiânia até na entrada do Maísa e do Vera Cruz. E vamos restaurar até depois de Trindade, ou seja, até na última rotatória dessa pista dupla da GO 060. A iluminação nessa rodovia, ela é adequada, doutor Rilmar? Não, já se passaram mais de 20 anos a duplicação de Goiânia até Trindade e agora também será revitalizada e refeita toda a iluminação no canteiro central da GO 060. Os postes já estão inclusive depositados próximo lá da Polícia Rodoviária e já estão sendo instalados e será feita uma iluminação moderna de fora a fora na extensão de 20 quilômetros. Rilmar dos Santos lembra que existem outras frentes de trabalho em execução no estado. A malha rodoviária estadual pavimentada, que são 10 mil quilômetros, toda terá que ser restaurada, ou seja, em torno de 6 mil quilômetros de rodovias serão restaurados até o ano que vem. Nós já restauramos 2 mil quilômetros, estamos iniciando o grupo 2 agora, nesse mês de abril, para nesse ano de 2013 restaurarmos em torno de 2 mil quilômetros e estamos já preparando um grupo 3, terceiro grupo, para restaurar mais 2 mil quilômetros a partir de 2014. Então é um processo importantíssimo que é a revitalização, ou seja, a recuperação e o salvamento desse grande patrimônio dos goianos que são as rodovias estaduais. Somente no trecho entre Goiânia e Trindade, de acordo com Rilmar dos Santos, estão sendo investidos na restauração mais de 15 milhões de reais. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. Curso de capacitação em Goiás discute mortalidade materno-infantil. Representantes de 51 municípios goianos se reuniram no auditório da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, para discutir números da letalidade materno-infantil e sistemas de informação sobre mortalidade e nascidos vivos no estado. De acordo com Simone Rezende, coordenadora da Vigilância do Óbito da Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo era capacitar profissionais para alimentar os sistemas de investigação de óbitos maternos e infantis do Ministério da Saúde. Nosso objetivo central, promover essas informações e conseguir reduzir
a gente tem uma meta, né, de investigar 100% dos óbitos maternos e reduzir, né, em torno de menos de 5%, né, os óbitos no estado de Goiás. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h31. Lavadores de carro continuam trabalhando na Praça Tamandaré, no setor oeste, em Goiânia, mesmo depois que a Justiça determinou a retirada dos hidrômetros que eles utilizavam no local no mês passado. A denúncia foi proposta pelo Ministério Público sob a alegação de que os produtos usados para lavar os carros poluem o meio ambiente. Segundo os promotores, a água contaminada acabaria caindo na rede pluvial e na praça não existe rede de esgoto. Para não ficar sem trabalhar, os cerca de 100 lavadores estão levando água de casa para realizar o serviço. O promotor Maurício Nardini disse que pediu não só a retirada dos hidrômetros, como também a proibição dos serviços de lavagem dos carros. Para ele, os lavadores estão trabalhando de forma ilegal. Cesta básica aumenta 0,5% em Goiânia no mês de março. Segundo pesquisa de IEESE, a capital goiana tem a 8ª cesta mais barata entre as 18 capitais. Em março, preços dos alimentos essenciais continuaram em alta e subiram em 16 das 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE. A cesta básica é composta por 18 itens, como tomate, batata, feijão e banana. Goiânia tem a 8ª cesta mais barata do Brasil, mas teve aumento de 0,50% e passou a custar R$ 287,78. A supervisora do DIEESE da capital, Leila Brito, explica os motivos da pequena variação e destaca os produtos que mais tiveram alta e os que mais tiveram queda. No mês de março, teve uma elevação da cesta básica de apenas 0,5%. E isso foi decorrente, principalmente, dos produtos que contêm a cesta e que foram desonerados do impostos e que tiveram redução. Com certeza, esses produtos, entre eles o café, o açúcar, a carne e o óleo de soja, contribuíram para que essa variação não fosse maior do que 0,5%. Os que mais aumentaram foram a batata e o feijão. O feijão aumentou 4,16%, a batata 11,86%. Leila Brito fala ainda da variação anual e do vilão tomate. No ano nós tivemos uma variação da cesta em Goiânia de 9,35%. Isso está apontando uma desaceleração dos preços em Goiânia quando nós comparamos com as demais capitais. Algumas outras capitais tiveram aumentos superiores a 20% e superiores a 10%. Portanto, Goiânia está sinalizando a desaceleração dos preços da cesta nesse ano de 2013. A outra questão que devemos acompanhar e analisar é a variação anual, que Goiânia teve uma variação anual de 22,91%, puxada principalmente pela batata, tomate e banana. O tomate teve uma variação em 12 meses de 159%. De acordo com a pesquisa de IEESE, São Paulo registra a cesta básica mais cara, R$ 336,26, e Aracaju a mais barata, R$ 245,94. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o brasileiro está sentindo os reflexos do excesso de chuva no sul e no sudeste do país, nas feiras e nos supermercados. O preço de alguns alimentos dobrou e de outros quase triplicou. 1 quilo de tomate, por exemplo, já está custando mais caro do que 1 quilo de carne. Para falar mais sobre esse aumento, vamos conversar agora com o assessor técnico da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Leonardo Machado. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Leonardo, os únicos fatores que têm interferido no preço dos alimentos são os fatores climáticos? É um dos fatores, né? O fator climático, ele causa esse movimento sazonal de alta de preço, mas eu acredito que o problema está um pouco mais voltado em relação às políticas públicas ao produtor rural. Veja bem, a gente tem observado grandes volatilidades de preço, principalmente no mercado que está em evidência agora, que é o mercado do tomate. Hoje dentro do Ceasa, se paga na caixa de tomate em torno de R$100, 110, que é um preço histórico, nunca foi visto esse preço. Porém, a gente tem que observar que alguns meses atrás, no ano de 2012, essa mesma caixa valia R$10, 11 reais. Então essa grande volatilidade de preço é tão prejudicial ao consumidor, que causa inflação, como ao produtor, uma vez que esse mesmo não tem a certeza de uma boa rentabilidade, não tem a certeza de que vai conseguir se manter na atividade.
Sendo assim, eles estão deixando a atividade e causando essa situação que a gente pode ser vista agora. Então, acreditamos que hoje o problema é falta de políticas públicas voltadas à garantia de renda desse produtor, a fixação dele no campo e, consequentemente, a manutenção da oferta. Você acha, então, que aí se instalou uma queda de braços? Não acredito que seria uma queda de braços, mas uma falta de uma preocupação maior com esses produtores, que são pequenos produtores. O produtor de tomate hoje é um pequeno produtor que necessita realmente dessas políticas públicas para que continue a produzir, mantendo uma oferta constante e evitando volatilidade. Eu acho que é necessário um olhar melhor a esse produtor. Não só uma política baseada no crédito, porque hoje as nossas políticas agrícolas no Brasil é baseada apenas no crédito. O produtor, são colocadas diversas ferramentas de investimento, de custeio, e não se preocupa com a comercialização desse produto posteriormente. Leonardo, há a possibilidade de estar existindo uma especulação que está fazendo os preços subirem, em alguns casos mais de 150%, como é o caso do tomate e da batata, por exemplo? Eu não acredito, porque esses produtos são perecíveis, são produtos que o produtor ou mesmo o atravessador não conseguem estocar, certo? Eles já são colhidos com direto para comercialização. Então esses produtos são difíceis de você ter uma especulação. Há realmente uma redução forte na área plantada, tanto no estado de Goiás como outros estados. Apesar de a gente não ter dados oficiais ainda, estima-se que no Brasil diminuiu 16% a área plantada de tomate nesse último ano. Ou seja, o produtor que saiu da atividade, ou seja, o produtor que quebrou realmente, ou outros que brigaram por outras culturas. Por quê? Por causa dessa questão da volatilidade do preço do tomate. Aí o que acontece nos próximos meses? Há realmente um excesso do plantio, já que o produtor se sente motivado pelo preço alto e o preço volta a cair lá embaixo. Então tudo isso aí é um ciclo que precisa ser quebrado. Ele só é quebrado, volto a repetir, com políticas públicas de qualidade para o setor rural. O senhor acha que tecnicamente, então, a situação está fácil de ser resolvida, Leonardo? Ela não é fácil, ela demanda vontade, ela demanda trabalho para identificar ferramentas de qualidade e eficazes para evitar que essas altas, essas grandes volatilidades venham ocorrendo. Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia, e a Federação da Agricultura está à disposição para acréscimo de informações e dúvidas que posteriormente possam surgir. Agora em Goiânia são 7h38. Desoneração fiscal vai beneficiar 70 setores da economia até o ano que vem, mas incentivos à indústria não favorecem o consumidor. A desoneração fiscal já beneficia 56 setores da indústria e vai significar ao longo deste ano uma renúncia de 50 bilhões de reais em tributos. A desoneração será estendida a outros 14 setores no ano que vem, incluindo a construção civil e o segmento de comunicação. As medidas têm o objetivo de estimular a economia brasileira em meio à crise global. Os especialistas em mercado, no entanto, veem as medidas com desconfiança. Para o professor de economia da PUC Goiás, Paulo Borges Campos, a desoneração da folha de pagamento é apenas paliativa. Segundo ele, a perda de receita implica em remanejamento de recursos, o que pode prejudicar os investimentos públicos. A conta que o governo normalmente faz, no início da cadeia, nos setores básicos ou no meio da cadeia produtiva, seria a indústria. E ele pensa, então, quando ele reduz o tributo na indústria, ele pensa em recuperar lá no final da cadeia, que seríamos nós, consumidores, no momento que o preço abaixa e que o consumo torna-se maior daquele produto. Essa é a conta que o governo, de maneira geral, faz. E evidentemente que se lá no final faltar recursos, ele vai ter que direcionar recursos, manejar recursos de um setor para outro para compensar essa diferença. Para o professor Paulo Borges Campos, só as reformas que o país precisa podem manter a economia aquecida a longo prazo. O país precisa fazer umas reformas, não apenas a reforma tributária, mas a reforma previdenciária, adequar a infraestrutura do país às novas necessidades de transporte, de postos, de aeroportos, de geração de energia, coisa que o país não tem, que sem isso ele não vai conseguir avançar no seu processo de desenvolvimento, naturalmente passando primeiro com a expansão econômica, com a expansão dos seus níveis de produção.
Os setores já beneficiados com a desoneração são responsáveis por uma receita bruta de quase 2 trilhões de reais no mercado interno e representam 50% do PIB do país. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h40. Hoje é dia do jovem sem álcool no trânsito. É isso mesmo, Yara? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, Gil. E hoje a Secretaria Municipal de Trânsito comemora o dia de conscientização do jovem contra o uso de bebida alcoólica no trânsito. As comemorações começam daqui a pouco, às 8 horas, na Praça Universitária. E durante todo o dia haverá distribuição de adesivos, camisetas e panfletos alusivos ao tema. Devem participar do ato alunos de 5 escolas da rede municipal. E também, como parte das comemorações, haverá uma caminhada com saída em direção à Praça Cívica, percorrendo a Avenida Universitária e Rua 10. E à noite, a partir das 7 horas da noite, na Cinemateca do Instituto Federal de Goiás, acontece uma mesa redonda sobre a lei do Dia de Conscientização do Jovem contra o uso de bebida alcoólica no trânsito. Obrigado, Yara. Galvão, com o seu destaque na reportagem de hoje. Agora são 7h41. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. Já imaginou 8 atrações sem intervalo? Vem aí, Goiás é show. Fernando e Sorocaba, Zé Ricardo e Thiago, Israel e Rodolfo, Bruno e Marrone. E mais, Leonardo, Guilherme e Santiago, Chiclete com Banana e Cristiano Araújo. Tudo isso só no Goiás é Show, 20 de abril. Ingressos estande Flamboyant e Rival. Patrocínio Skol. Apoio Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A inauguração da Arena Fonte Nova fez alegria não apenas do Vitória, que goleou o Bahia no domingo por 5-1. A vizinhança também comemora a valorização dos imóveis no centro de Salvador, que triplicaram de valor com a construção da nova praça esportiva. E juntando os cacos, o Bahia contrata novo treinador. Joel Santana substitui Jorginho. O treinador, que chega a Salvador sem nenhum auxiliar, está resolvendo os últimos detalhes para desembarcar a tempo de acompanhar a partida do Bahia contra o Maranhão na próxima quinta-feira em São Luís. Nesse jogo, quem comandará o time será o auxiliar Eduardo Barroca. 7h42. Começa nesta quarta-feira a Copa do Brasil para Atlético e Goiás. O Atlético estreia em Cametá, no estado do Pará. A delegação do Atlético está concentrada em Belém para a estreia de amanhã contra o Cametá, 8h30 da noite, pela Copa do Brasil, no Parque do Bacurau. É assim que é conhecido o estádio do time do Cametá. Daqui a pouco a viagem complicada. 3 balsas, mais ônibus e o Atlético tendo aí pelo menos 10 horas de viagem até a cidade de Cametá. O time será o mesmo que enfrentou o Goiás na última rodada do Campeonato Goiano. E uma vitória de 2 ou mais gols já garante a eliminação do adversário. A diretoria do Atlético pretende negociar a saída do zagueiro Leonardo Moura, jogador que até hoje não conseguiu jogar devido às contusões, e o diretor de futebol Adson Batista já pediu para o seu empresário procurar outro time. Eric Maravilha,
para o Sistema Brasil Central de Rádio. Fora da semifinal do Campeonato Paraense, o Cametá volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil contra o Atlético amanhã, no estádio Orfelino Martins Valente. Para a partida, o elenco do Cametá sofreu algumas alterações em relação ao time que faz campanha ruim no Campeonato do Pará, onde ocupa o 6º lugar. Ferretti, técnico da equipe, confirmou que 5 jogadores tiveram seus contratos rescindidos com o time no interior paraense. Outros chegaram nos últimos dias. Foram dispensados o zagueiro Gilson, os atacantes Manuel, Alex, Imperador e Emerson Bala, além do goleiro Labilá. Por outro lado, 2 velhos conhecidos da torcida do Cametá estão de volta para a disputa da Copa do Brasil. O goleiro Evandro e o atacante Jailson, ambos vindos do Santa Cruz de Cuiarana. O estádio Orfelino Martins Valente, local do jogo de amanhã, tem capacidade para receber 5.000 torcedores, mas a diretoria do Cametá deve colocar arquibancadas móveis. Pela Copa do Brasil, o Goiás enfrenta o Oratório em Macapá. A delegação do Goiás já está em Macapá, capital do Amapá, onde o time estreia na Copa do Brasil, amanhã às 8h30, diante do Oratório, no estádio Glicério Marques. O técnico Anderson Moreira não relacionou alguns jogadores titulares. Goleiro Arley, zagueiro Rodrigo, lateral esquerdo William Matheus, o meia Ramon e o atacante Neto Baiano não foram relacionados para a viagem. Em relação ao William Matheus, o jogador está contundido, inclusive esteve ontem à tarde no departamento médico. Os outros jogadores foram poupados. Segundo o técnico Anderson Moreira e o próprio presidente João Bosco Luz, o fato de não ter relacionado Neto Baiano, que se envolveu em problemas policiais no final de semana, chegou a ser preso no 8º Distrito Policial e acabou só saindo do Chilindró no domingo por volta das 6 horas da manhã, não tem nada a ver com este fato. Segundo a comissão técnica, o jogador está desgastado fisicamente e por isso não foi relacionado. O técnico Anderson Moreira já confirmou o goleiro Renan, lateral esquerdo Heron, Valmir Lucas como as novidades no Goiás. O jogador não será punido pela diretoria pelo fato acontecido em relação à batida de carro, à prisão do Neto Baiano no último domingo. Todos no Goiás garantem que o fato dele não estar relacionado para o jogo de amanhã não tem absolutamente nada a ver com o incidente no fim de semana. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Matéria publicada hoje pela Folha de São Paulo confirma que a FIFA quer tirar José Maria Marim da presidência do COL, órgão responsável pela organização da Copa de 2014. Além do comitê organizador local, Marim também é o mandatário da CBF. A decisão de trocar o comando já estaria tomada. A cúpula da FIFA informou o governo brasileiro há 2 semanas. Emissários do presidente da FIFA, Josef Blatter, demonstraram ao governo preocupação com o desgaste de Marim. Avaliaram ainda que a situação possa prejudicar a imagem do Mundial. O ex-atacante Ronaldo é um dos preferidos da federação para assumir o cargo. A FIFA, com esta determinação, esse desejo, resolve um problema do governo brasileiro, já que a própria presidente Dilma Rousseff tem encontrado meios de afastar José Maria Marim, o mesmo acontecendo com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Então, a coisa fica como eles queriam. A Assembleia Legislativa prestou homenagem ao Goiás pelos seus 70 anos. Diretores, ex-jogadores e torcedores prestigiaram na noite passada a sessão especial quando foi prestada homenagem ao Goiás Esporte Clube pelos seus 70 anos. Fundado em 6 de abril de 1943 por um grupo de amigos, o Goiás é no momento o clube goiano de maior prestígio nacional. Foi bicampeão nacional da Série B, campeão goiano por várias vezes e representante goiano na Libertadores e na Taça Sul-Americana. A iniciativa da homenagem foi do deputado Daniel Vilela, do PMDB. Nós sabemos aí a importância do esporte na vida, principalmente dos jovens e de tantas pessoas que têm aí a oportunidade de mudar a realidade das suas vidas. O Goiás é o nosso grande representante no estado de Goiás. O esporte, além de ter essa função social, ele é também uma motivação, um lazer para todo um estado. O Goiás tem nos representado muito bem nos últimos anos, é o maior clube do Centro-Oeste e eu acho extremamente importante, não só pela alegria, pela questão esportiva, mas pela importância que eu vejo no esporte e no fomento ao esporte. Um dos momentos históricos do Goiás aconteceu no início da década de 80, quando o time eliminou o Santos do Campeonato Nacional, empatando em 4-4 na Vila Belmiro, depois de estar perdendo por 3-1, e com Pelé em campo, hein? Aliás, depois do jogo, no vestiário, o rei do futebol disse não acreditar no que acabara de ver. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Vila Nova em crise começa a preparar a equipe para a partida praticamente decisiva, domingo em Catalão.
A reapresentação dos jogadores do Vila Nova acontece nesta manhã no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila vive uma das suas situações mais delicadas ao longo de sua história. Corre sério risco de rebaixamento. Está separado de apenas 2 gols de saldo da zona de rebaixamento, hoje ocupada pelo craque de Catalão. A diretoria do Vila, preocupada com a situação, pretende oferecer uma premiação especial para os jogadores. Em caso de permanência, o time tem a obrigação de ganhar do craque domingo em Catalão e depois do Rio Verde no Onésio Brasileiro Alvarenga. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora em Goiânia são 7h51. Morreu na madrugada desta terça-feira, aos 83 anos, o ex-prefeito de Silvânia e ex-senador da República, José do Nascimento Caixeta. Ele sofria de câncer e estava internado no Hospital Neurológico de Goiânia. O corpo de Caixeta está sendo velado no cemitério Jardim das Palmeiras, mas deve seguir para Silvânia à tarde para ser sepultado. Caixeta foi considerado um parlamentar atuante durante os governos de Leonino Caiado, Irapuã Costa Júnior e Ari Valadão. Ele também presidiu o diretório estadual do Partido Social Democrático, o PSD, que sucedeu a antiga Arena. O atual prefeito de Silvânia, José Faleiro, decretou luto oficial de 3 dias. 7h52. Operação Cata Pneus. Assunto para o repórter ao vivo, Paulo Henrique dos Santos. Isso mesmo, bom dia Edson, bom dia Gil, bom dia a todos. Em tempos de epidemia de dengue, as autoridades de saúde intensificam o trabalho de combate a erradicar, destruir esses possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Hoje, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde começa mais uma edição da Operação Cata Pneus. Atividade que tem como objetivo retirar o maior número possível de pneus descartados pela população em vários pontos da cidade. Esses pneus podem se tornar criadouros do mosquito transmissor da doença e, ao acumular água e também focos, ovos do mosquito. Nessa ação vão trabalhar 90 agentes de combate a endemias com apoio de uma carreta, 4 caminhões e 28 picape-estrada. Os pneus recolhidos vão ser encaminhados para a pasta do trabalhador, onde haverá uma carreta que fará o transporte para o mesmo até um ponto de coleta, onde esses pneus serão reaproveitados. Então, e da última edição, tem menos de um mês, foram recolhidos cerca de 10 mil pneus. Então, a população insiste ainda em jogar esses pneus em ruas, lotes baldios. Pois é, o combate eficaz da dengue passa justamente pela eliminação dos criadores do mosquito Aedes aegypti, Paulo? É a única forma, não existe vacina, a doença ainda não tem cura, e a única forma é realmente evitar a procriação do mosquito, E o mosquito, todo mundo sabe como ele se reproduz, Então, acabando com o foco, automaticamente a gente consegue eliminar o mosquito também. Então é isso, esses são os destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h54. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa autoriza o Estado a contratar um financiamento no valor de R$ 1,8 bilhão junto à Secretaria do Tesouro Nacional. O pedido foi feito para reestruturar as dívidas de Goiás perante a União. Servidores da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos entram em greve. Os servidores da SEMAR, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, estão em greve desde esta segunda-feira. O presidente do Sindipúblico, Tiago Vilar,
explica os motivos da paralisação. Há quase 2 anos, os servidores da SEMAR começaram a luta por melhorias de condições de trabalho, melhoria salarial, e foram prometidas algumas questões que até o momento não foram resolvidas. Então, os servidores, com uma atitude extrema, de não ver outra possibilidade, decidiram pela greve, que é por questão de busca pela melhoria de condições de trabalho, busca de melhorias salariais. Tiago Vilar diz quais são os serviços mais prejudicados e o que funciona na SEMAR. Principalmente o serviço técnico, licenciamento, de outorga, esses estão sendo prejudicados. A maioria dos processos não estão tramitando porque os servidores estão em greve. O prejuízo maior é para o setor produtivo, que depende de licenças ambientais. O que está funcionando é a parte da área administrativa, principalmente o VaptVupt da SEMAR. Esse sim está funcionando, que é para receber as demandas. Mas a análise está em greve. Em nota, a SEMAR informa que as reivindicações acerca de planos de cargos e salários, gratificações e da realização de um novo concurso foram encaminhadas pelo secretário Leonardo Vilela e estão em negociação com a Segplan. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. A Associação de Cartórios alerta compradores para golpe na transferência de imóveis. Não é possível saber quantas pessoas foram vítimas do golpe, mas os falsários continuam a aparecer nos cartórios de todo o estado. Eles agem assim. Os bandidos identificam um imóvel vazio, tiram uma certidão com o endereço para saber quem são os proprietários e fazem então documentos falsos com o nome destes proprietários. Aí, eles vão aos cartórios e tentam fazer uma procuração para vender o imóvel. A ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Goiás, explica que tem dificuldade para verificar a autenticidade dos documentos, todos muito bem feitos. O presidente da ANOREG, Pedro Ludovico Neto, dá algumas orientações para os compradores de imóveis. Procure ver se a pessoa tem os documentos originais daquele lote. Ele tem IPTUs, ele guarda IPTUs antigos, ele tem a escritura, aquela escritura velha que fica guardada com papel amarelado. Então, aqueles documentos que só o proprietário original vai ter. O falsário, ele apresenta como prova da propriedade apenas uma certidão do registro de imóveis. Só que essa certidão é pública, qualquer um pode ir lá e tirar. Aparecida de Goiânia tem uma grande quantidade de lotes vazios e por isso esse tipo de crime tem acontecido muito por lá. E quem arca com os prejuízos são os compradores, porque geralmente os donos legítimos dos imóveis conseguem reaver seus bens na justiça. Nesta semana, Pedro Ludovico Neto pediu à Secretaria de Segurança Pública que dê aos cartórios acesso ao banco de dados da polícia, para que os documentos possam ser verificados. Eu entendo que seria uma evolução nas relações sociais e jurídicas imensa e uma segurança a mais que a gente vai poder dar ao cidadão. Então, eu torço honestamente para que tanto o secretário de Segurança Pública quanto o governo nos conceda esse acesso. Até o fechamento desta matéria, a Secretaria de Segurança Pública não havia se pronunciado sobre a viabilidade do pedido da associação de acesso ao banco de dados da Polícia Civil. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Várias cidades do Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa da forte chuva que atinge o estado há 4 dias. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, 600 moradores ficaram desalojados. Um dique que circunda a cidade provocou alagamentos em quase todo o município. Na região do Pantanal, o rio Aquidauana está a 6 metros acima do normal. 44 famílias tiveram de deixar suas casas naquele local. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou no Diário Oficial resolução que revoga a decisão que suspendia a comercialização de todos os produtos com soja da marca Ades. Foi mantida apenas a proibição para um lote do suco de maçã da empresa. A Anvisa afirma que a bebida foi produzida em desacordo com a legislação sanitária e apresenta risco à saúde. A história de uma injustiça. Um inocente está na cadeia por causa do irmão. Hamilton Rosa Santana, 29 anos, está preso há 15 dias em um presídio na cidade de Linhares, norte do Espírito Santo. Ele mora na Bahia
Ele mora na Bahia, foi passar a Páscoa com o filho. Quando chegou, soube que estava sendo procurado pela polícia. Por isso, foi espontaneamente à delegacia, onde descobriu que tinha um mandado de prisão no nome dele. De lá, seguiu direto para a penitenciária. Mas, segundo o advogado, Hamilton é inocente. Na verdade, o crime foi cometido pelo irmão dele, José Rosa Santana, que em 2009, ao ser preso, deu o nome do irmão, afirma o advogado Marcos Vinícius Carneiro. José Rosa Santana foi preso por tráfico de drogas. Em 2011, ele fugiu da cadeia, mas como estava preso com o nome do irmão, a polícia passou a procurar Hamilton. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele-radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Écio. Bom dia, Gil. Bom dia para você em todo o Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.